paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Se você já nos acompanha todos os dias, obrigado pelo carinho que você está aqui conosco todos os dias. Mas se você é novo no canal, se inscreva agora, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e venha diariamente conosco no devocional. Então, quem sabe você chegou aqui feliz, sorridente, acordou bem e tem muito para agradecer a Deus. Mas quem sabe outros chegaram aqui tristes, cabisbaixos, procurando uma resposta para sua vida, se perguntando por que passamos por lutas. Por que tantas provações, tantos desafios, tantas dores na minha vida? Todos nós enfrentamos problemas quase todos os dias, porém alguns mais fáceis e outros bem mais complicados. Só que Deus prometeu em sua palavra que Ele estaria conosco e nos daria vitória até nas situações em que parece um beco sem saída. Só que tem situações em que o desânimo, o desespero, a ansiedade, a aflição, o medo vão tentar nos dominar no dia a dia, vão tentar definir os nossos próximos passos, mas não permita, meu irmão, minha irmã, não permita. Ponha sua confiança em Deus e mantenha-se firme declarando o que você crê. Mantenha-se firme declarando que você é filho, que você tem um pai de amor, pois então essa situação difícil vai passar. Creia. Através da fé que nós temos nele, nós podemos suportar as lutas e as dificuldades do dia a dia até que elas terminem completamente, ou até que eu e você possamos vencer uma a uma. E hoje eu quero meditar com vocês nessa palavra que está em Deuteronômio, no capítulo 8. Preste atenção, vamos meditar, vamos ver o que Deus tem para nos dizer nessa manhã. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os seus mandamentos. Guarda os mandamentos do teu Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Quando tu comeres e te fartares, então louvarás o teu Senhor, o teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Quem sabe você já se perguntou por que passamos por tantas lutas e dificuldades. Mas, meus irmãos, passar por lutas é normal, é inevitável, sempre nós passamos por algum tipo de luta.
E você já se questionou o motivo de tantas lutas? Existem dois tipos de lutas. O primeiro é essa consequência normal de que nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e também das nossas escolhas erradas. O segundo tipo de luta são adversidades que Deus permite nós passarmos para nos revelar o que está em nossos corações. E quando Deus permite que nós passemos por lutas, Ele está querendo provar o nosso coração. E não existe melhor maneira de provar o coração de uma pessoa do que ela enfrentar problemas ou desafios. É nessa hora que nós vamos saber em quem ela confia de verdade, se ela já é uma pessoa madura na fé ou não. Algumas vezes Deus nos permite passar por problemas para provar os nossos corações e revelar a nós mesmos nossas reações e saber onde está firmado o nosso coração. Então, meu irmão, qual foi a maior prova que você já passou em sua vida e venceu? Amados, mais um motivo é nos ensinar a perseverança. Veja o que nos diz em Hebreus 10:36. Tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E então nós sabemos que as lutas e os desafios produzem em nós a perseverança. E nós precisamos de perseverança. Não desistir jamais. Sim, perseverança para caminhar na carreira cristã e alcançar as promessas que Deus já fez a nosso respeito. Então, se você está passando por lutas, lembre-se, elas vão te fazer mais forte, vão te capacitar, vão te tornar um cristão melhor. Seja grato a Deus, mesmo no meio das lutas, você não está sozinho. E uma pergunta que fica nesse momento aqui para nós: você já recebeu de Deus uma grande bênção depois de ter perseverado na provação sem murmurar? Outro motivo é que as lutas, Deus as permite para depois nos dar algo muito melhor. Queridos, Deus está conosco em todo o tempo e Ele prometeu uma terra muito melhor para o seu povo se eles fossem fiéis e confiassem no seu Senhor. E assim é conosco, é o mesmo Deus. Algo muito melhor é prometido para todo aquele que enfrenta, que persevera e vence as lutas. Por exemplo, se você passa nas provas do segundo ano da escola, consequentemente você vai para o terceiro ano. Assim, toda vez que eu e você passamos vitoriosos de uma luta, nós crescemos em Deus, nós subimos um patamar a mais em Deus, meus queridos. Então, se hoje você está passando por lutas, não se desespere. Lembre-se que elas vão te fazer crescer, que elas vão te fazer melhorar, que elas vão te capacitar. E se você vencer essas lutas, você poderá alcançar coisas muito maiores, porque você estará capacitado para isso. Amados, na tua opinião, qual é a melhor maneira de nós passar por provas, alcançar as promessas de Deus? O que você pensa? Na minha oração, para passar por provas, nós precisamos de muita oração, jamais desistir, estar sempre se alimentando da palavra de Deus, estar em comunhão todos os dias com o nosso Deus. Queridos, então nós vamos ver que Deus nos leva a passar por essas lutas porque Ele nos ama. Não é por castigo, por punição, não. Ele deseja que nós sejamos melhores a cada dia, que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E assim Ele vai provando os nossos corações, meus amados.
ele vai gerando dentro de nós uma perseverança através dessas lutas, desses desafios, para nos dar algo muito melhor depois. Queridos, realmente você deseja vencer suas lutas com Jesus e se aproximar ainda mais dele? Então seja sempre perseverante no meio das lutas. Não murmure, não vai resolver nada nós murmurar, reclamar, nós nos tornarmos rebeldes contra o Senhor. Não, não. Porque as provações e as tribulações, elas vêm tanto com um propósito quanto uma recompensa. A palavra do Senhor, ela nos diz em Tiago, no capítulo 1, do verso 2 em diante, onde nos diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Aleluia! Através de todas as provações e tribulações da vida, teremos vitória. Porque é através de Deus, Ele nos dará vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que alcançou a vitória lá na cruz. Aleluia! Apesar de nós estarmos quase sempre numa batalha espiritual, Satanás não tem autoridade nenhuma sobre o crente que está em Cristo, alicerçado e posicionado no centro da vontade de Deus. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar, o seu Espírito Santo para nos capacitar e o privilégio de nós podermos nos aproximar dele em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, para orar e clamar sobre qualquer coisa que está nos incomodando naquele momento. Não precisa ritual, não precisa intercessor, você pode chegar a Deus em oração, em adoração. Ele nos assegurou que qualquer tribulação que eu e você vamos passar, ele jamais vai ser maior do que eu e você temos capacidade para suportá-la. Porque em 1 Coríntios 10 nos diz: juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Jamais a carga será além das tuas forças. Isso, segundo ele, é o resultado perfeito da perseverança. E então, queridos, eu e você poderemos nos tornar mais perfeitos. Amados, muitos, quando estão passando o desconforto de uma dor, de uma luta, de uma dificuldade, tentam encurtar essa luta, colocar um fim nela, começar a agir com as suas próprias forças. E então nós vemos que após pouco tempo nós ficamos tão ressentidos que tentaremos qualquer coisa para escapar daquela luta. E ao invés disso, Tiago diz: perseverança. Perseverança. Deixe que ela piore. O que? Você deve estar se perguntando. Como? Deixar que piore? Quando isso acontecer, você será a pessoa mais apropriada para enfrentá-la. Porque você não está sozinho. Tem Deus Todo-Poderoso do teu lado que não vai te deixar sucumbir. Nós sabemos que às vezes as nossas lutas são mais leves, mais curtas e logo esquecemos de tudo.
Mas outras vezes surge uma luta tão grande, uma luta que pesa sobre nós, uma luta que nos deixa exaustos e algumas vezes quase nos levam a extremos. Poucas coisas podem ser comparadas à alegria de nós vermos Deus em ação, do que resolvendo um problema que para nós é aparentemente impossível. Quando nós estamos nessa dura jornada, numa batalha difícil, quanta alegria nos dá quando o Senhor intervém com um milagre, com uma cura que achávamos impossível, com um recurso financeiro que a gente não contava mais, com uma reconciliação no lar. É Deus agindo, é o Espírito Santo nos capacitando. Por isso, meus irmãos, não se desespere, porque sem lutas, sem desafios, não há maturidade. E nós precisamos ter a nossa fé preservada, porque o apóstolo nos diz: guardei a fé. O grande apóstolo do Evangelho, Paulo, ele estando ali numa situação muito terrível, lutando contra heresias, se aprofundando na filosofia grega, ele não deixou a sua fé genuína nunca. A sua fé em Cristo era a motivação para toda a luta do dia a dia, para os açoites, para as chicotadas, para as perseguições, para as prisões, para todo tipo de luta que ele passava. Ele olhava para Cristo. Então, ele sabia de uma coisa certa: se ele deixasse de crer, ele jamais venceria. Além de lutar pelo bem e conseguir chegar ao fim da luta, o mais importante é fazer como o apóstolo Paulo: preservar a fé, continuar crendo. Nas lutas da vida, muitas vezes eu e você somos feridos, somos machucados, mas nós também ferimos e machucamos outras pessoas. E com isso, várias pessoas vão se tornando amargas, incrédulas, não confiam em mais nada. Aqueles machucados vão se tornando calos, endurecidos, que tiram a sensibilidade das pessoas. E então, eu e você precisamos ter muito cuidado para que não seja corrompida a nossa mente e que não se aparte de nós a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. A fé vem pelo ouvir. Está desanimado? Lê a palavra. E essas palavras devem ser guardadas no coração para jamais serem esquecidas. Saber um texto de cor significa de coração. Saber que ela está guardada no coração. Então, além de memorizar, nós também devemos sentir que acreditamos nessa palavra. E a cada ano que passa, as pessoas se tornam mais incrédulas, mais frias, mais distantes de Deus. E Jesus já previa isso, porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que eu e você não façamos parte dessas pessoas que se distanciam do Senhor. Por isso Jesus se preocupou que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nessa terra? É uma pergunta. Como está a nossa fé? Como nós estamos procedendo diante do nosso Deus? Nós ainda acreditamos no sacrifício da cruz? Muitas vezes, quanto mais prósperas e cultas as pessoas se tornam, mais essas pessoas deixam de acreditar em Deus para crer em si mesmas, nos seus bens, nas suas habilidades, nas suas conquistas. Não, meus irmãos, tudo isso pode falhar. Tudo isso, de um minuto para o outro, pode passar.
Não é o nosso desejo. Não, 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 não. O meu desejo é que Deus continue abençoando mais e mais, profundamente mais. Só que nós sabemos que tudo aqui na terra é passageiro. Então, meus amados, o que nós temos que guardar no nosso coração é que nós não podemos deixar que as decepções, ou mesmo a nossa cultura, ou esse mundo que está ao nosso redor, influencie a nossa fé em Deus. Nem mesmo os problemas podem esfriar a nossa fé. Pelo contrário, é nesse momento que nós precisamos nos agarrar mais em Deus, em oração, em busca, em santificação. A fé, ela precisa ser guardada como um tesouro precioso para nós podermos receber um dia a coroa da vida. Para que nós guardemos com fé, com integridade, essa carreira que eu e você estamos caminhando. Com fé. Que nós combatamos com fé, sem desanimar, sem desistir, sem perder a sua pureza original. Sem nos distanciarmos do propósito que Deus tem com as nossas vidas. Apesar de tudo que possa surgir. Apesar das lutas, nós precisamos continuar. Então, meus amados, guarde a sua fé. Guarde a sua fé